Uma das melhores cenas de Megamente é quando Metro Man se afasta no meio da batalha. Com super velocidade, em nanosegundos, ele passa por uma jornada de autodescoberta e decide não ser mais um super-herói. Mas não é a única cena épica de super velocidade. Barry Allen, do Flash, tem uma cena linda no Snyder Cut, onde ele volta no tempo. E se você perguntar aos fãs dos filmes da nova geração de X-Men, eles dirão que uma de suas cenas favoritas é a primeira aparição do Mercúrio, onde Evan Peters realmente brilha com o personagem. De fato, a super velocidade é impressionante de se presenciar. Cada universo de super-heróis parece ter seu próprio velocista, pois já se trata de um personagem arquetípico. No entanto, é um poder que nos traz um enorme desafio. Esses personagens frequentemente causam problemas de continuidade ou são enfraquecidos e derrotados convenientemente para o avanço da trama. Tal como menciona o criador de conteúdo Film Junkie em seu vídeo, é um vídeo que tem pontos muito válidos que vamos retomar aqui, mas além disso, vamos expandir a informação. Os quadrinhos conseguiram, em várias ocasiões, justificar o uso deste grande superpoder, algo que no cinema e em outras adaptações muitas vezes falha. A supervelocidade é inutilizável em adaptações ao vivo ou precisamos ser mais criativos com ela? Aqui eu te conto! O pior spoiler que já recebi foi quando descobri que o Flash de Ezra Miller encontraria o de Grant Gustin. Isso porque não pude ver o episódio no momento em que saiu, porque ainda não estava disponível no meu país. Gostei muito de como o vídeo do Film Junkie abordou bem o tema. Divide os velocistas de acordo com suas características, e resulta que existem 3 tipos de velocistas na história. Os mais comuns são os velocistas situacionais. Personagens como Flash, Quicksilver e Metro Man podem usar super velocidade quando necessário, mas não vivem constantemente neste estado. Eles podem ativar ou desativar seu poder. Assim, às vezes eles conseguem façanhas incríveis, mas também podem ser surpreendidos por algum vilão. Depois, há os velocistas perpétuos, que vivem em um estado constante de alta velocidade. Um exemplo claro é o Red Rush, de Invincible. Quem diz isso afirma que até conversas breves parecem durar horas, pois sempre percebe tudo desta forma. Para ele, as microviolências são apenas violências, os micro-ondas são apenas ondas e o velocista é simplesmente rápido. Personagens como Dash, dos Incríveis, são muito mais rápidos que humanos normais, mas alguns veículos podem igualá-los. O que limita o poder dos velocistas para evitar problemas de continuidade. Você conhece outros exemplos de velocistas similares? Deixe nos comentários. É importante notar que essa não é uma classificação perfeita, pois velocistas muito rápidos poderiam ser considerados velocistas situacionais, sendo a única diferença a velocidade máxima que alcançam. Mas essa classificação não serve para abordar o tema, porque sim, cada velocista tem seus problemas. Isso é evidente em personagens muito velozes como Flash e Mercúrio. Quem poderia resolver muitos dos problemas que enfrentam se usassem mais frequentemente essa velocidade que nos mostram nessas cenas épicas, já que basicamente poderiam estar em qualquer parte do mundo em questão de segundos? Você notou como fui extremamente sutil ao mencionar novamente o patrocinador? Outro grande problema está relacionado à super reação, uma habilidade dos velocistas. Se um dia você acordar com super velocidade, reze para também ter super reação, que é a capacidade que os velocistas têm de perceber e processar informações a essa mesma velocidade, o que lhes permite ver momentaneamente o mundo em câmera lenta, analisar as variáveis e executar um plano rapidamente. Sem uma super reação, ocorreria o mesmo que com o Besouro Tigre, que consegue avançar 125 vezes a distância do seu corpo em 1 segundo, mas fica momentaneamente cego ao se mover, porque não é capaz de processar tanta informação. Então ele tem que avançar um pouco, parar para ver o que está acontecendo e continuar avançando. Para comparação, isso equivale a um humano correndo a 770 km por hora. Passe a mão rapidamente em frente aos olhos e você verá uma mancha borrada ao invés de uma mão, porque nossos cérebros não estão projetados para processar tanta informação a essa velocidade. Ilusões ópticas como esta, onde vemos manchas cinzas inexistentes, ocorrem porque nossos cérebros filtram e descartam dados considerados pouco relevantes, para economizar energia, algo que não poderia acontecer com um velocista que realmente queira ser eficaz. Mas essa super reação também traz outros problemas. No caso do Red Rush, que sempre percebe o mundo em câmera lenta, para o Microsoft é o Holosoft. Tenho dificuldade em acreditar que alguém com esse problema não esteja completamente louco. Com certeza você conhece alguém que se desespera quando alguém à sua frente caminha devagar. Agora, imagine viver como Red Rush. Para ele, os microchips são apenas chips, mas outros velocistas que não vivem eternamente neste estado também nos geram alguns problemas nas histórias. Se eles são capazes de perceber e processar informações a essa velocidade, então, em teoria, também deveriam ser capazes de resolver muitos problemas de maneira muito mais eficiente, analisando todas as possibilidades e executando planos precisos e funcionais, o que já é como outro superpoder e raramente o utilizam. Nos quadrinhos, vimos o Flash ajudando o Batman a processar informações mais rápido do que o computador mais avançado do século.
853. E o Superman lendo centenas de livros de medicina em segundos para poder operar a Lois Lane? Por outro lado, há adaptações e versões onde esses velocistas perdem para outros com super reação, embora nem sempre justificado pela trama. Há ocasiões em que certos velocistas são derrotados por pessoas que não têm nenhum tipo de super reação. Eles fazem isso simplesmente porque precisam inserir conflito na trama. Por exemplo, Flash foi derrotado de formas bem criativas nas HQs. Um caso que eu adoro é quando Deathstroke enfrenta sozinho grande parte da Liga da Justiça. Ele vence Barry detonando explosões que o forçam a persegui-lo para um ataque. Deathstroke colocou sua espada lá para machucá-lo sem que ele soubesse. Outro caso que gosto muito foi quando o Batman teve a ideia de criar uma bala que vibra, ou seja, uma munição vibratória. Isso me faz questionar de onde o Batman tirou a ideia de uma bala da qual o Flash não pudesse escapar ao vibrar. Ra's al Ghul roubou e executou este plano na história em quadrinhos Torre de Babel, incapacitando o velocista. Esses dois métodos têm algo em comum: estudaram as táticas de combate do Flash e as usaram a seu favor. No caso de Deathstroke, ele o força a seguir um caminho que parece livre, armando assim uma armadilha para ele. No segundo caso, Batman sabe que ao atirar no Flash, ele vibrará instintivamente ativando a armadilha. Enfim, com criatividade há maneiras. No caso do Flash, com décadas de histórias nos quadrinhos, os escritores também deram um jeito para explicar e dar mais sentido a como funcionam seus poderes nos quadrinhos, evitando que a narrativa pareça estranha. O Flash é incrivelmente poderoso. Veja o que ele realizou. Ele correu milhares de vezes mais rápido que a luz, superando até a teletransportação instantânea. E percebe eventos que duram um átomo segundo. Isso é um trilionésimo de um segundo. Sua velocidade também lhe concede fator de cura e permite golpear com força colossal através do golpe de massa infinita. Lembre-se que força é igual a massa vezes aceleração, e isso é um fato. Quando o Flash se aproxima da velocidade da luz, sua massa aumenta exponencialmente devido à relatividade. E ao multiplicá-la pela sua aceleração, o golpe acaba tendo a força de uma estrela colapsando. Tanto poder parece ilógico, mas nos quadrinhos eles explicaram. Através do conceito da força de velocidade, uma energia cósmica que o protege do atrito. Fornece energia e permite perceber as coisas em super velocidade sem afetar sua rotina, como o caso do vermelho russo invencível, que vive em câmera lenta. Para ele, micromachismos são apenas machismos e microfones, apenas fones. A força de velocidade pode parecer um grande deus ex machina, mas acaba funcionando dentro da narrativa das histórias de super-heróis. Na minha opinião, a física e a lógica por trás dos poderes não são tão relevantes. Para mim, o verdadeiramente relevante são as façanhas desses super-heróis e como eles enfrentam problemas morais e humanos. Se me disserem que o Superman levantou o infinito, estou mais interessado em por que ele fez isso do que como ele fez. Apesar disso, me incomoda um pouco que algumas adaptações, como Quicksilver, não sejam consistentes com as próprias regras estabelecidas pelo filme. Esses personagens precisam ser nerfeados pela trama, mas perdoe se a história for boa. Quando uma história é divertida e interessante, você se preocupa mais em acompanhar os personagens do que em notar as inconsistências ou lacunas argumentativas que os poderes apresentam. Por outro lado, se a trama é chata, você começa a pensar demais nos detalhes e a ver os fios da marionete. Em suma, os filmes, sobretudo de fantasia, ficção científica e super-heróis, nos convidam a suspender temporariamente nosso senso de realidade. Mas esse pacto só se mantém se a história nos cativar o suficiente, caso contrário, toda a ilusão cai num piscar de olhos. Por hoje é só. Sou o Geek Orientador, mas o Monitor Geek, continue vendo além do óbvio.